Olá, internautas, amigos, parceiros aí da TV em Foco dos Vales. Como havíamos prometido, hoje teremos início aí ao bate-papo com os candidatos a prefeito de Sabinópolis. E hoje a gente está recebendo aqui, primeiro candidato, ou melhor, a primeira candidata, É importante dizer que aqui em Sabinópolis nós teremos este ano 5 candidatos, E a cada semana, toda quinta-feira de cada mês, Agora dia 1º, dia 8, dia 15, 22 e 29, teremos um bate-papo com um candidato. E a forma mais democrática para escolher a ordem, de cada candidato foi reunir, não sei se vocês observaram há alguns dias atrás, reunimos representantes de cada grupo político e fizemos um sorteio da ordem, E nessa ordem, saiu Janaína primeiro, no dia 8 Joselito, no dia 15 o Nirley, o atual prefeito, no dia 22 o Beto e no dia 29 o Romerito. Então hoje a gente vai começar esse bate-papo com a primeira mulher aí a encarar, a disputa pelo Executivo Municipal de Sabinópolis, que é a Janaína, que a gente vai bater um papo com ela aqui, ó. Deixa eu passar para ela. Essa é a Janaína, A gente vai bater um papinho com ela. Então, é o seguinte, as perguntas, elas foram previamente montadas, pela TV em Foco dos Vales, e a ideia é fazer as mesmas perguntas para todos os candidatos, para que não haja parcialidade nenhuma da TV em Foco dos Vales, porque o objetivo da TV em Foco é exatamente informar, as pessoas e também ajudar na clareza, das propostas de cada um dos candidatos, para que vocês conheçam cada candidato, para que possa fazer, jus a seu voto aquele candidato que realmente, estiver propondo, que chegar, a brilhar os olhos de vocês, e que vocês entenderem que esse é o candidato. Então a oportunidade é essa. Vamos a partir de hoje prestar atenção, ouvir os candidatos, ouvir as propostas. Não será possível a interação entre os candidatos, entre o internauta e o candidato neste bate-papo, correto? Dia 12 teremos um debate onde todos os candidatos participarão. Todos os candidatos participarão. Aí sim haverá um momento onde nós colheremos algumas perguntas dos internautas e da comunidade para serem feitas a todos os 5 candidatos que estarão presentes no mesmo evento, onde eles vão responder perguntas da TV montada pela equipe da organização, perguntas feitas pelos internautas e da comunidade e também perguntas feitas entre eles, correto? Então, vamos lá? A gente vai começar a bater um papo aqui com a Janaína, E primeiramente, Janaína, eu gostaria de saber da senhora, como candidata, ou melhor, que a senhora aproveitasse esse momento agora, inicial, e passasse para as pessoas, um pouquinho de sua vida, familiar, sua vida pública, dos seus conhecimentos, experiências, para que as pessoas se interem quem é Janaína Magalhães, que está aí enfrentando pela primeira vez, essa empreitada aí de concorrer à administração municipal de Sabinópolis. Boa noite, Janaína. Boa noite, senhor Pedro Ávila, conhecido como Cacau. Primeiramente, eu gostaria aqui de cumprimentar a todos, tá? Agradecer por vocês terem tirado um pouquinho do tempo de vocês para poder estar me escutando. E aproveitar para parabenizar a iniciativa que a TV em Foco dos Vales teve na pessoa do senhor Cacau. Uma iniciativa de excelência. Então vamos lá. Vou contar aqui um pouquinho da minha história.
Para quem tem me acompanhado nas redes sociais, já conheceu um pouquinho da minha história, do meu currículo. Eu sou uma pessoa como você. Eu sou gente como a gente. Eu sou filha de Cutinha de João de Olavo, filha de José Vicente de Castro, irmã de Ludmila Magalhães. Eu acredito que todos conheçam. Se não os conhecem, conheceram o meu avô, o Olavo Magalhães, o meu bisavô, o meu pai e a minha irmã. Tenho aqui muita honra em falar o nome deles, porque se hoje eu sou a pessoa que sou, é por causa da educação que eles me deram. Pautados no respeito, na humildade, no trabalho. E em momento algum, se por algum motivo a gente queira desviar, eles estão aqui para puxar nossa orelha. Então vamos lá. Como vocês já conheceram, né, um pouquinho o nome do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, eu quero falar agora um pouquinho da minha família. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos, naturais aqui do município de Sabinópolis. Foi aqui que eu constituí a minha família. E desde os 12 anos de idade, a vida para os meus pais nunca foram muito fáceis. Minha mãe já trabalhou na escola como professora, costureira. Meu pai era militar, hoje militar aposentado, advogado. Eu sempre vi a luta dos meus pais. E foi a partir do exemplo deles que eu consegui caminhar. Desde os 12 anos de idade, o dinheiro, minha mãe trabalhando com costura, trabalhando na escola, ela tinha pouco tempo para as filhas. E entre os dois, eles resolveram a começar a fazer salgados para vender. Então, desde essa idade, eu já ajudava a minha mãe lá nas massas, a fazer coxinha, pastel, para poder ajudar no orçamento da família. Não me envergonho disso. Sabe por quê? Todo aprendizado na vida, ele é válido. O que não é válido é você deixar de aprender. É você não ser humilde e fechar as portas para aquilo que realmente faz uma pessoa de verdade. Agora eu vou falar um pouquinho da minha vida profissional. Eu falo que tudo depende de oportunidade. E a minha primeira oportunidade de trabalho, eu estava com 20 anos de idade. Quando a minha mãe recebeu um telefonema convidando que eu fosse trabalhar no SAI. Isso, a Autarquia Municipal, Serviço de Água e Esgoto aqui no município de Sabinópolis. Eu, muito tímida, me arrumei. Eu lembro direitinho que eu coloquei uma bolsinha ao lado e até hoje eu carrego essa pastinha. Até hoje. Minha mãe correu na papelaria e comprou essa pastinha para mim trabalhar. E eu vou repassar aos meus filhos. Cheguei no SAI, fui muito bem recebida, fiz amigos, aprendi com os grandes profissionais que ali estive. Fui convidada de início a estar trabalhando no setor de almoxarifado. O que é almoxarifado? É um local onde se fica toda a papelada, os documentos, né, que faz parte da administração. Fui recebida pelo diretor do SAI, pelos funcionários, os quais me deram atribuições do meu cargo. Foi difícil, foi. Mas mal de mim se eu não tivesse pessoas ali que acreditassem em mim. Foi essas pessoas que onde eu vou, eu levo o nome deles. A partir daí, o convite foi feito para mim ficar um mês. E meu pai sempre fala, minha filha, humildade, humildade sempre. Dê o melhor de mim. E a partir daí, em 2 meses, me colocaram para ajudar na contabilidade.
Foi difícil, foi. Mas eu dei o melhor de mim. Em 6 meses, eu comecei a ajudar a diretora do setor de conta, a diretora, a chefe do setor de contas e consumos. Aprendi. Tanto é que quando ela entrava de férias, eu assumia a atribuição desse cargo. Nesse caminhar, eu aprendi um pouco da contabilidade, um pouco da parte administrativa. Fui chefe do setor de RH de recursos humanos. O SAI e a oportunidade que eu tive foi a base da pessoa que eu me tornei hoje. A partir daí eu recebi o convite, mais uma oportunidade, para poder estar assumindo a chefia do transporte, na época, departamento de saúde, e chefe da vigilância sanitária do município de Sabinópolis. Eu dei o melhor de mim. E antes de dar o melhor de mim, eu aprendi com os meus colegas de profissão, eu aprendi com aquelas famílias que subiam a escada do departamento à procura de alguém que pudesse ajudá-los. Muitas das vezes, o agradecimento era certo, mas eu deixava bem claro, eu estou fazendo aqui mais do que a minha obrigação. A partir daí, fiquei muitos anos exercendo essas funções, graças a Deus, tendo como braço direito uma equipe, colegas e amigos, que sem eles eu não conseguiria caminhar. Não foi à toa que nós fomos parabenizados pela Vigilância Sanitária Estadual e Federal pelos trabalhos prestados no nosso município. Levei puxão de orelha, sim. Eu lembro uma das vezes que eu fui chamado na sala do diretor de saúde e ele disse que eu estava mentindo. Mas por quê? Sabe por quê? A gente bem sabe que para a gente conseguir um exame não é fácil. Então, muitas das vezes, eu dava carona sim nos carros da saúde, não esconda isso não. Dava sim, para que esses pacientes pudessem ir para Belo Horizonte, se instalarem nas residências de parentes e ali prosseguissem o tratamento. Pois bem, a partir daí, continuei o meu trabalho, aprendi muito, e por este motivo, as portas foram se abrindo para mim. Eu fui convidada a trabalhar no município vizinho, o qual eu tive a oportunidade de assumir diversos cargos de chefia. Então, eu tenho uma experiência na administração por mais de 16 anos, no setor de RH, no setor contábil, no setor jurídico, no setor finanças, porque foram esses colegas que me ensinaram que somente assim a gente consegue que as portas se abrem. Janaína, em que momento da sua vida você se sentiu a necessidade de se colocar diante da comunidade sabinopolense para ser apreciada, ao cargo de prefeita do município, E o que de fato te fez tomar essa decisão? Pois bem, para quem me conhece, 16 anos trabalhando na administração pública, eu nunca tive pretensão a concorrer às eleições. Assim que eu retornei ao município de Sabinópolis, uma vez acometida por um problema de doença,
e eu falo que a família é a base de tudo, eu retornei querendo colinho de pai e de mãe. A partir daí eu coloquei a minha mesma pastinha debaixo do braço. Essa mesma pastinha que meus filhos vão ter que carregar. E fui concorrer aos editais nas escolas estaduais. Porque, para quem me acompanha nas redes sociais, sabe que a minha formação, eu sou pedagoga, supervisora pedagógica e professora. E quem tem essa minha mesma profissão, essa minha mesma missão, vai entender o que eu estou falando. Pela graça de Deus, no primeiro edital, quem estava na minha frente faltou e eu tive a oportunidade de ser designada. Eu tive essa oportunidade. E foi nesses 3 anos que eu venho trabalhando nas escolas que eu percebi que a gente deve se interessar por política. Que a gente deve discutir política. Sabe por quê? Porque muitas das vezes pessoas mal intencionadas decidem pela gente. Um exemplo. A água que chega em nossas casas, as estradas que os nossos filhos percorrem para vir às escolas, é tudo através da política. Então, não temos como a gente pensar em melhoria senão pela própria política. Eu me senti uma ignorante de muitas das vezes eu não querer discutir política, eu não querer falar sobre política. Sabe por quê? Mas é normal. Sabe por que isso é normal? Porque cada vez mais a gente se depara nas redes sociais, na televisão, com notícias e notícias de corrupção. Com dinheiros em malas. Mais do que é normal a gente ter essa imagem negativa da política. Mas uma coisa eu deixo bem claro. Política é tudo igual? Não. Eu já pensei que sim. Mas político não é tudo igual. Eu vou dar um exemplo. Eu não sou igual a Cacau. Eu não sou igual a minha irmã. Cada um é diferente. Agora, uma coisa eu vou concordar com você. O jeito de administrar de alguns podem ser iguais. Agora, político não é tudo igual. Janaína, como primeira mulher, né, a estar nessa empreitada aí, de disputar o legislativo no meio de 4 homens, né, como a senhora encara isso? Quais os pontos positivos e negativos nessa disputa? E se você vê um diferencial em vantagem do grupo masculino, de você como mulher, primeira mulher? As perguntas aqui do nosso amigo Cacau deve ter falado assim, Janaína não respondeu essa pergunta, mas não respondi totalmente, mas foi proposital. Sabe por quê, Cacau? Porque eu vou fazer uma ligação com a pergunta, com a terceira pergunta. Sim. Ser mulher, ela me trouxe essa sensibilidade de percepção. E foi por essa percepção que eu, enquanto trabalhando nas escolas, eu resolvi entrar na política. Eu resolvi estar concorrendo às eleições no dia 15 de novembro de 2020. Eu lembro muito bem, eu peguei uma designação nos meses de chuva. E quando eu adentrei os portões da escola, a diretora me confiou em fazer as aberturas do turno, que eu fico muito agradecida. Eu percebi a escola com um número reduzido de alunos. Fiz a abertura do turno, fizemos as orações, os alunos e os meus colegas de trabalho seguiram para a sala. Fui até a direção e perguntei, por que tão pouco aluno?
A resposta foi: Janaína, no tempo de chuva, a evasão é grande. Eu me familiarizando com esses termos educacionais, eu tive a humildade e perguntei para minha amiga, supervisora pedagógica do turno da tarde, o que é evasão? Ela virou para mim e falou assim: os alunos faltam muito. Aí eu procurei saber o porquê. Sabe por quê, gente? Porque no período chuvoso, as estradas não estão preparadas para que os ônibus escolares transitem, trafegam. E a gente conhece o município. Nós temos um território muito grande. Então tem que ter um olhar atento para estar cuidando dessas estradas e dando manutenção para não chegar a época de chuva e esses alunos ficarem sem vir às escolas. Sabe por quê? Muitos, quando eles acordam, o dia nem clareou. Muitos, quando chegam no ponto de ônibus e no tempo chuvoso, não vê o ônibus, eles retornam para casa. Eles deixam de ter lazer, porque a gente sabe que na zona rural não tem áreas de lazer para eles. Então, eles chegam doidinhos na escola, dia de educação física é a alegria dos alunos. Quando a gente coloca uma peteca na mão, então, deles, é uma alegria. Em tempos de chuva, eles deixam de estar aprendendo. Eles deixam de estar convivendo. E muitos deixam de estar se alimentando. Sabe por quê, gente? Tem aluno que levanta 4 horas da manhã. Na hora da merenda, pelo olhar dos meus colegas de profissão e das ASBs, vai lá, oferece um café, um leite, um biscoitinho, porque eles não aguentam esperar o horário da merenda. Desculpa. E em conversa com esses meus alunos, muitos sem nenhuma perspectiva de vida. Muitos se sentindo que não são ninguém. Eu lembro que muitas das vezes, quando eu conversa com esses meus alunos, eu não sou nada. Você é muito, meu filho. Se com estudo tá difícil, imagina sem um estudo. O que adianta estudar? Eu não tenho oportunidade. Sabinópolis não tem nada. Então, foi por esse e muito outros motivos que, se eu for aqui retratar, eu fico muitos dias aqui, Cacau, contando essas histórias para você. Então foi este motivo, por eu ser mulher, que tenho o dom de cuidar, o dom de separar, eu consegui ter essa sensibilidade e me encorajar, deixar de ser covarde e colocar o meu nome à inteira disposição dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, das famílias. E caso vocês confiem em mim, um voto de confiança, eu não irei decepcioná-los. A honestidade em sua vida, ela é inquestionável? Vamos partir do significado da palavra honestidade. Honestidade é a palavra que indica a qualidade de ser verdadeiro. Não mentir, não fraudar, não enganar. Muitas das vezes eu fui mal interpretada porque eu sou verdadeira e sou autêntica. Muitas das vezes eu tenho alguns conflitos, porque o que prevalece é a verdade e a autenticidade. Tanto é que desde o início que eu quis concorrer às eleições, eu fui bem taxativa.
eu concorro, mas eu quero ser candidata a prefeita. Por que, Janaína? Porque eu bem sei, estarei respondendo em uma outra pergunta, qual o papel do Poder Legislativo e do Executivo. Deixando bem claro, estar na condição de prefeita, eu tenho o poder de fazer. Então, vocês vão perceber que desde a minha campanha, desde a minha pré-campanha, a minha campanha, e a quem me conhece, já trabalhou comigo, uma das coisas que eu pauto é a honestidade. A gente acha que quando se fala em honestidade é dinheiro, não é não. É honestidade com você mesmo. Muitas das vezes, é muito comum. Vida de professor não é fácil. Falta papel, falta toner, falta tudo. Tanto é que muitas das vezes a gente paga para trabalhar. Sabe por quê? Porque a gente tem amor à profissão. A gente tem amor à profissão. Então, muitas das vezes, mais do que normal, a gente reclamar. Ah, eu não fiz isso porque não tem papel, porque não tem tinta, não tem isso, não tem aquilo. Eu sempre deixava claro nas reuniões de módulo, os quais eu, na função de supervisora pedagógica, eu era responsável pelos módulos. Dê o melhor de si na condição que você tem. Não justifica você não colocar um cabeçalho, fazer uma prova com capricho, porque a escola não tem toner, não tem papel. Não justifica você tem que prestar o seu papel com capricho. Uma vez que você joga a culpa que não tem papel, que não tem impressora, você está sendo desonesto. Então, gente, vocês podem perceber que desde a minha pré-campanha, a minha campanha, eu estou bem estruturada nos pilares de falar a verdade. Mas falar a verdade sobre mim. Eu estou aqui para falar sobre o meu plano de governo, para falar sobre os meus projetos, não para falar de A, de B, de C, de D. Tanto é que eu vou ser honesta aqui com vocês. Da mesma forma que eu vou respeitar, que meu pai me ensinou a respeito, eu exijo ser respeitado. Sabe por quê? Sabinópolis está, Cacau, vivendo a festa da democracia. A festa da democracia. Nós temos aqui 5 candidatos. Isso vai ficar na história de Sabinópolis. É bom, é ótimo. Sabe por quê? É mais um nome que vocês têm para poder escolher. Então, gente, mais uma vez, eu peço a vocês que me dê esta oportunidade. A senhora se sente totalmente preparada para assumir o cargo de prefeita de Sabinópolis, caso venha a ser eleita? E quais são as qualidades, habilidades que um candidato deve ter para estar assumindo tal cargo? Eu gostaria, porque eu fiz uma junção da pergunta 5 e 6. Sim. No qual a pergunta 5, você pergunta se eu estou totalmente preparado. Exato. E na pergunta 6, como eu considero servidores públicos sem os quais não é possível administrar e que relação pretende ter com eles? Subordinado ao dever maior de sempre, a servir a população. Sim. Você me permitiria fazer a junção e responder as duas? Sim. Como vocês escutaram um pouquinho da minha história, que eu tenho mais de 16 anos de experiência na administração pública, em todos esses anos eu assumi cargos de chefia, cargos de direção. Tenho uma experiência no setor jurídico, administrativo, contábil, financeiro, contato com as pessoas. Isso não me faz totalmente, como está a palavra, preparada. Sabe por quê? Toda hora, todo dia, todo minuto, a gente aprende assim, ensina. A gente aprende e ensina. E ninguém administra sozinho, não.
Por exemplo, nós estamos aqui, o filho do Cacau o ajudou, a esposa o ajudou. Ninguém é nada sozinho. Então, eu acredito sim que eu vou estar totalmente preparada quando o braço direito estiver comigo, os profissionais, aonde eu vou precisar de uma equipe técnica, eu vou precisar de contadores, de advogados, de assessores, eu vou precisar de um secretariado atuante. E eu me sinto muito confortável, Cacau, quando eu coloco meu nome à disposição à prefeita de Sabinópolis, porque eu trabalhei com muito deles aqui na administração. E Sabinópolis, aonde eu vou eu falo isso. Sabinópolis, ela tem servidores muito bem capacitados. Muito bem capacitados. Então, gente, uma das habilidades que eu acho que é primordial para você realmente estar preparada é você saber dialogar, é você saber escutar, é você delegar poder, é você andar junto com funcionários, servidores, cargos de chefia que falem a mesma voz, que saibam escutar, que saibam dialogar, que saibam servir. Até porque um não, ele tem que... A pessoa tem que entender o porquê que é não. Então é dessa forma. Eu me sinto preparada, mas preparada quando eu estiver ao meu lado, com funcionários que estão prontos a servir e a andar comigo. Sim. Em Sabinópolis sempre teve um grande problema, né, que é a geração de empregos. E com isso, né, todos os anos a gente vê aí nossos jovens saindo, né, em busca de novas oportunidades em grandes centros, né. Como a senhora vê essa situação e o que pretende fazer para que isso acabe? A verdade é que o desemprego ele não é um problema só de Sabinópolis, né? O desemprego até irá se intensificar ainda mais depois, né, do momento que a gente está vivendo. Esse momento, né, da pandemia, do Covid-19. Então, ele não é um problema só de Sabinópolis, ele é um problema do país. Mas não é por esse motivo que a gente deve ser desonesto e cruzar os braços. Se eu tiver a oportunidade de estar prefeita, eu irei buscar alternativas que a gente dê um mínimo de esperança a esses jovens. Porque muitos dos meus alunos, quando eu falava que com estudo tá difícil, imagina sem estudo. Quando eu falava com meus alunos que a escola tal, ela não só ensina disciplinas, mas educa para a vida, muitos me respondiam, educar para a vida para quê? Aí eu dava o exemplo. Sabe por que você tem que comportar aqui? Você tem hora para ficar dentro da sala? Sabe por que você tem que ter hora para sair? Sabe por que você tem que esperar o professor na sala? Porque quando você tiver um emprego, você não vai ter hora nem de ir no banheiro, então começa a se educar fisicamente, desde já. Porque a escola, assim, ela educa para a vida. E muitos me falaram, por isso que eu não quero ficar na escola. Eu posso formar, aqui não dá a gente emprego, a gente não tem oportunidade de nada. Os filhinhos de papai que tem condição, né? Banca e podem ter uma oportunidade lá fora. Então, gente, nós temos... Vai ser uma das coisas que eu vou, assim, dar o máximo de mim para que nós possamos, pelo menos, criar uma expectativa de uma vida melhor para esses jovens. Sabe como? Mantendo parceria com os comércios. Tudo é a primeira oportunidade, eu não tive. A gente mantém convênios de parceria, onde os comerciantes aqui
jovens de estar estagiando. Sabe por quê? Ninguém contrata alguém sem ter experiência, não. Então, cada vez mais, essa esperança, ela vai se afunilando para esses alunos. Sabe? E eu quero propor projetos para esses alunos tenham oportunidade de estar estagiando na prefeitura, nas secretarias. E quem sabe propor um projeto de lei na Câmara para que eles tenham um incentivo remuneratório. E não só é um problema da juventude. Nós que não temos aqui a oportunidade, nós trabalhamos fora. Quantos colegas de profissão que saía quebrando as pernas porque tinha um cargo aqui e tinha que dar aula em outro município? Porque precisava para poder ajudar no sustento de casa. Então, no meu plano de governo é bem claro. Eu sei que pós-pandemia tudo vai ser mais difícil. Mas o que depender de mim, eu vou buscar possibilidades de estar trazendo para Sabinópolis fábricas. Não só trazendo fábricas. Sabinópolis, nessa pandemia, tantas pessoas que se reinventaram. Os deliveries, salgadeiras, cozinheiras, tanto de mulher costureira que fez máscaras. Então, no momento que você criar um projeto para poder estar mostrando as potencialidades da mão de obra que nós temos em nosso município, indiretamente gera renda e gera emprego. Mas como, Janaína? Em vez da gente estar trazendo uma feirinha de São Paulo, vamos fazer a feira do município. Ah, você mexe com cosméticos? Sua feirinha, vamos fazer uma feira, chamar região. Isso vai gerar renda, emprego e turismo. Você mexe com quitanda, enquanto o pessoal está lá vendo as maquiagens, né? Vendo as confecções, comprando o bom queijo que o nosso município tem. Está ali saboreando de um pastelzinho, de uma coxinha. Então, o meu propósito não é chegar aqui e falar assim, eu vou empregar todo mundo da prefeitura. Mentira! Até pela lei de responsabilidade fiscal, eu não posso fazer contratação em massa, porque a gente tem um limite para cumprir. Mas a gente pode sim. O gestor tem condições, sim, de gerar empregos indiretamente. Então é isso, gente. Violência é uma coisa que tem preocupado, tem aumentado e muito. E a gente também percebe o seguinte, o nosso policiamento ele é muito pequeno, né, infelizmente, né, e muitas vezes não tem uma estrutura, né, para poder tá executando o trabalho da forma correta. Às vezes um carro que não funciona, aí geralmente eles conseguem uns carros que já de segunda, terceira mão, né? Não tem combustível, às vezes não tem o dinheiro para poder repor peças, né? E nessas horas a parceria tem que vir da administração pública, né? E também a busca de equipamentos, né? Vir na parceria, no elo de ligação ao Estado, né? Porque o Estado traga e tem que ter essa força, né, para conseguir resolver, e sempre na parceria. Como a senhora vê essa atual situação e como, na sua visão, pode melhorar isso? Eu procurei alguns dados, porque nada melhor do que os números, né, para comprovar para a gente a real situação. Gostaria aqui de mais uma vez agradecer o delegado e ao comandante do 3º pelotão aqui do nosso município,
que me recebeu. Na verdade, Sabinópolis, pela conversa que nós tivemos, pelos números me demonstrados, o nosso município ele não é um município violento. Há, sim, alguns fatos isolados, mas não é um município violento. Sobre o efetivo, não é um problema só de Sabinópolis, é um problema do nosso país. Por exemplo, tinha 8 anos que não tinha concurso para delegado. Então não é só Sabinópolis que conta com o efetivo que pela resolução, pela lei deveria ter. Mas isto não tira a efetividade da Polícia Civil e da Polícia Militar. Vamos aos números. Sabinópolis hoje, ela conta com 1 delegado, 2 escrivãos e 3 investigadores. A Polícia Militar, ela tem o tenente-comandante e mais 12 policiais. Não é o necessário. Mas isso não impossibilita que pelos profissionais não haja efetividade nos serviços. Há sim alguns entraves. Falta de carro, de manutenção, combustível. Se tivesse um efetivo completo, eu acredito sim, não só eu, como delegado, o tenente, que não só Sabinópolis, mas o nosso país poderia estar mais bem assistido. Mas a verdade não é combater crimes. A gente tem que remediar. É desde criancinha ensinar os princípios do que é certo, do que é errado. Dar oportunidades. Sabe por quê? Porque as pessoas crescem sem um norte, sem esperança. E muitas das vezes acabam tomando um caminho diferente. Eu, se eleita for, eu quero manter uma parceria direta com a Polícia Militar e Civil. Não como forma de repreender, de prender, mas executando projetos estes educacionais. Um exemplo, e que muito me chama a atenção, um projeto muito interessante, o ProERD. Mas isso não deve partir da Polícia Militar. As escolas devem oficializar a Polícia Militar para que possa ter o projeto no nosso município. Então, gente, pelos números me apresentados, Sabinópolis não é um município violento. E sem contar que esta equipe atua com efetividade e elas não atendem só o município de Sabinópolis. Atendem outros municípios. Materlândia, Paulista. Começando com o tenente, ele todo feliz que agora já estão fazendo a patrulha rural. O trabalho deles, eles atendem a registro de ocorrências, na sua grande maioria, é violência doméstica. São casos familiares, de estrutura familiar. Aí eu te falo, é repreender? Vamos trabalhar o social. O que o poder público pode fazer para ver aonde que está o problema nessa família? Então, gente, pelos números me apresentados, tá? Não é o problema de Sabinópolis. O efetivo, ele não está completo, tá? Não está completo. Por exemplo, se tivesse aqui mais 3 policiais,
teria uma guarnição, uma guarnição, aonde tivesse mais rondas, certo? 24 horas, apesar que eles trabalham 24 horas, mas vamos aqui. Acontece uma ocorrência para ir no município vizinho. Aí fica um no quartel, só tem uma viatura. Entenderam? Então, fiquem tranquilos, o município não é violento. Nós temos que trabalhar projetos educacionais para que nós possamos ser parceiros da Polícia Militar. E eu quero manter convênios de parceria, dando eles o suporte necessário para que eles possam estar me ajudando, nos ajudando. Porque Sabinópolis é uma cidade de pessoas de bem. Só que a gente tem que olhar desde a criancinha, cuidar desde o bebezinho, desde a mãe que vai no posto de saúde e precisa fazer um ultrassom. Então, a violência, a gente só consegue combater ela se não deixar virar violência. É através dos trabalhos sociais, é através da educação, é através da valorização das pessoas. Então, Cacau, eu fiquei assim muito, me saí leve, sabe? Porque a polícia aqui, tanto a militar quanto a polícia civil, mesmo não tendo um efetivo, que não só é um problema do nosso município, mas é um problema do estado de Minas Gerais, porque o último concurso que teve, o delegado aqui me passou as informações, o último concurso que teve da Polícia Civil foi em 8 anos atrás. E além disso, na regional aqui precisaria de um efetivo de delegados que não tem, mas nem por isso não está tendo a efetividade dos serviços prestados à população sabinopolense. Quanto à saúde, a gente tem percebido ao longo dos anos, né, que existe um quebra de braço muito grande entre o hospital e a prefeitura, né? E como a senhora pretende solucionar esse caso? Cacau, com todo respeito à sua pergunta, só que eu gostaria de fazer uma ponderação. Eu entendo sobre quebra de braços quando há uma disputa, né, de quem ganha e de quem perde. Então, assim, se está existindo ou se já existiu, eu não posso falar. O que eu posso afirmar que na minha administração não vai ter quebra de braço entre prefeitura e hospital, não. Sabe por quê? Porque eu não administro para mim, eu administro para a população. E eu acredito que pela logística é de suma importância que nós tenhamos um olhar atento, diferenciado e de parceria com o hospital da nossa cidade. Então, gente, se vocês me permitem, eu gostaria, Cacau, de contar uma história. Quem me segue nas redes sociais já conheceu, outros não conheciam. Meu nome é Janaína Magalhães Castro. E eu já contei que muitas das vezes, quando eu fui atendida no hospital, e das vezes que eu tive o atendimento, fui levar meus filhos, tanto a Isabela quanto o Pietro me fizeram a pergunta, aprendendo a ler. Mamãe, quem que é aquele homem? Que aquele homem é seu? Olavo Magalhães de Castro. Essa pergunta, minha mãe disse que eu e minha irmã fizemos a ela. Quando a gente morava em Conceição do Mato Dentro, e todas as férias do meu pai, a gente vinha pra cá porque a gente tinha que fazer check-up. O que era check-up? Fazia tudo quanto é tipo de exame. E a gente ia ao hospital. Então, nós fizemos a mesma pergunta. A mesma forma que minha mãe me respondeu, eu respondia aos meus filhos. Então, eu vou contar um pouquinho da história. Olavo Magalhães, o meu bisavô, ele teve uma brilhante ideia, um sonho, de ter um hospital em Sabinópolis. Olavo Magalhães, meu bisavô, avô da minha mãe, Coutinha de João de Olavo, o pai dele
Teutônio de Magalhães e Castro, ele era deputado. Então, o que Olavo Magalhães fez? Ele doou o terreno para o hospital. Mas como eu falo que ninguém anda sozinho, ele procurou um senhor Amantino para estar anunciando na igreja, na hora da missa, né? Esse sonho que ele tinha para construir o hospital. E mais do que depressa, um senhor, né, Amantino, ele se envolveu, fazia os anúncios na igreja, promovia leilões, a população doava, os fazendeiros davam bezerro, faziam leilões. Então eles conseguiram erguer o hospital. E mais, o meu bisavô, ele era parteiro. A minha avó Naná era enfermeira. Trabalhou todos no hospital. A maioria daqueles tijolos que ali se encontram, a não ser da parte nova, o meu bisavô, ele os fabricava na sua fazenda. A minha mãe fala que chegar lá e se arrastar, vai ver as iniciais do nome dele, Olavo Magalhães. Porque a forma, né, na prensa tinha as iniciais dele. E seus filhos traziam na mula esses tijolos. Trazia na mula. Como foi um sonho idealizado por ele e que a população, as pessoas abraçaram, temos hoje o nosso hospital. Gostaria de fazer mais uma ponderação aqui. Um dos primeiros médicos do hospital aqui foi Zé Monteiro, sobrinho de Olavo Magalhães. Olha para vocês verem. Fazer o bem sem olhar a quem. Juntamente com o doutor Rui Pimenta e doutor Edvarde. Inclusive, as fotos desses nomes que eu estou aqui citando se encontram no hall lá do hospital. Então, gente, eu falo que a gente tem que honrar não só o nome da família, não só honrar o nome de todos esses que lutaram para que o nosso hospital estivesse aqui hoje, mesmo com tanta dificuldade, com tantos desencontros, com tantos funcionários que têm amor por aquele hospital, que muitas das vezes tira da casa para poder estar colocando ali. A gente tem que estar honrando também a gente. Sabe por quê? Tantas as vezes que eu precisei e preciso do hospital. Semana passada eu fui atendida. Fui atendida no hospital. Então, Cacau, uma vez eleita, eu quero manter essa parceria, esse entrelaçamento com o hospital. E mais uma vez eu gostaria aqui de agradecer a secretária e a equipe da diretoria que me receberam, me apresentaram dados, me mostraram os convênios, colocaram a minha inteira disposição às prestações de contas para comprovar a veracidade dos fatos. Então, pode ter certeza que se eleita for, eu não só vou honrar o nome de Olavo de Magalhães Castro. Eu vou querer que os filhos dos meus filhos sejam atendidos no hospital da nossa cidade. Que Deus não permita, né? Porque a melhor coisa da vida é estar com saúde. E mais uma, Cacau. Esses mesmos tijolos, o meu bisavô, ele doou todo o cemitério, a parte antiga. Foi doado o tijolo, aonde, né, os funcionários deles faziam. Então, eu falo assim, eu escutei de um amigo que eu fiz há pouco tempo. Porque eu falo que a política tem essa parte boa. Você faz tantas amizades que se você não sabe de onde você veio, você não sabe aonde você vai. Então, se eu
tenho no meu sobrenome Magalhães e Castro, eu tenho por dever saber aonde que eu quero chegar. E aonde que eu quero chegar é poder dar o melhor de mim. É poder ter agradecimento por todos aqueles. O senhor Mantino, os doutores, os parteiros, as enfermeiras. Uma pessoa humilde, os fazendeiros. Então, quem não sabe de onde veio, não sabe aonde quer chegar. Faz parte. Sim. Então, como a gente estava falando, né, a gente é notório que Sabinópolis hoje ele tem um número muito grande de valores, né, de talentos, né, e nossa cultura, né, ela sempre foi uma cultura assim muito rica em todos os aspectos, né? E a gente sabe também que a cultura ela é uma área que ela pode proporcionar um crescimento social, né, econômico e também um crescimento, a abertura de divisas, correto? E o que a senhora, né, vindo a ser eleita, pretende fazer para que de fato isso aconteça, né? Nossa cultura abra divisas, que ela gere renda e que ela melhore no social, principalmente da juventude. Voltamos. Gente, é notório que Sabinópolis tem grande potencial humano. Muito potencial humano. E nós temos que valorizar o que é da nossa terra. Os artistas daqui, eles não têm que participar de evento pequeno, não. Eles têm que estar participando do pequeno ao grande evento. Nós temos que valorizar o que é da nossa terra. No meu plano de governo, vocês vão ter a oportunidade de estar fazendo essas explanações. Eu tenho vontade de criar a Casa da Cultura. Para quê? Para incentivar a cultura regional. Incentivar a cultura regional como, Janaína Magalhães? Sabe como? Através de eventos. Através de eventos como aula de música, de pintura, cordel, teatros e entre tantas outras coisas. No momento que a gente valoriza o que é da nossa terra, a gente gera emprego, a gente gera renda. Mas como, Janaína? Sabe como? Uma vez que a minha vontade de implantar no calendário cultural do município a Semana da Cultura vai proporcionar ao nosso município eventos, renda e emprego. E gerar renda como? No momento em que você implanta no calendário cultural do município, por exemplo, a Semana da Cultura Sabinopolense, não vai ter só a apresentação dos nossos artistas, não. Alguém escutando, quer comer um pastel, quer comer uma coxinha. Leva as crianças para ter lazer e entretenimento. Aí precisa ter os brinquedinhos. Aí atrás desse brinquedo, contrata. Tem gente ali gerando emprego. Tem 1, 2, 3 pessoas tomando conta. Aquela pessoa que fazia o salgadinho em casa para vender, tendo uma semana cultural aqui em Sabinópolis, ele vai precisar contratar, chamar para trabalhar com ele mais 1, 2, 3. Então isso gera emprego. Indiretamente a administração, ela está gerando emprego. E gerando emprego traz renda. Melhora o poder de compra de nós sabinopolenses. Sabinópolis vai ganhar vida. Sabinópolis vai passar a ter visibilidade. E não vai ser artistas importados, não. São artistas do nosso próprio município. Nós vamos valorizar aqui os produtores de queijo artesanais, que já receberam certificação internacional, aos produtores da cachaça artesanal. Vamos trazer o pessoal que só fica ali na feirinha sexta-feira para estar participando. Nas festas
que todos têm oportunidade de, em vez da gente importar gente para vender os produtos fora, colocar os feirantes daqui com as barraquinhas. Então, gente, para que Sabinópolis cresça, a gente tem que valorizar o que nós temos na nossa terra. E não é valorizando como foto, não. É valorizando tendo efetividade. Tem festa religiosa? Peraí, 50 barraquinhas. Então, a preferência vai ser aqui dos munícipes. Tem banda? Sim. Mas os nossos artistas, eles vão ter que estar desde o grande ao pequeno, desde o pequeno ao grande evento. Então, se eleita for, eu vou ser presenteada com grande potencial humano de artistas que nós temos em nosso município. Isso aí, ó. Tem que haver mudança, tem que ter valorização, né? Isso. A gente está passando por um momento único, né? No mundo, né? Vivendo aí a pandemia, né? A pandemia que chegou e está mudando o mundo inteiro, mudando a maneira de viver e afetou diretamente todos os setores, consequentemente todos os planos, projetos administrativos do mundo inteiro, né? Quem diria, né, a administração municipal, e certamente isso não vai ser controlado em curto tempo, né? Como a senhora enxerga essa questão e o que pode ser feito? A senhora já pensa no que vai ser, né, caso venha a ser eleita? Como será a sua administração diante dessa pandemia? Pois bem, nenhum de nós, né, imaginaríamos nem pesadelo que nós estamos vivendo. Mas, de fato, é uma pandemia, né, do Covid-19. Por ser uma pandemia, nós não temos todas as respostas e muito menos todas as soluções. O que nós temos é que cada um tem responsabilidade sobre os seus atos, sobre suas condutas e sobre suas posturas, seguindo as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde. E em plena eleição, nós estamos vivendo uma pandemia. Então, essa pandemia, ela só não veio para nos trazer dúvidas. Ela veio para mudar muita coisa, cara. Para a gente pensar, vou levar pelo lado da política, uma forma diferente de fazer política. Uma forma diferente de se posicionar enquanto a respeito, enquanto a cooperação, enquanto tantas outras coisas que essa pandemia fez a gente vir parar e pensar nos princípios do que é ser humano. De fato é que o prefeito ou a prefeita eleita, ele vai ter muitos desafios pela frente. Muitos. Ainda mais, posso dizer assim, pós-pandemia. Então, gente, a economia vai cair mais. As pessoas cada vez mais estão perdendo o emprego. Então, na minha gestão, eu terei um olhar especial para com a família, para com a pessoa, para as necessidades básicas. Porque vai ser um momento em que a economia cada vez mais, né, caindo. Muitas pessoas desempregadas, que não é só um problema do nosso município, mas um problema do país. Então, gente, eu vou querer ações efetivas na Secretaria de Assistência Social, tendo como foco principal a família. E se eleita for, nós vamos seguir confiantes na fé e que Deus irá abençoar eu
ou aquele que eleito for. E deixo aqui que vocês que estão candidatos, vocês 4, olhem pelas pessoas, olhem pelas famílias, tenha dedicação exclusiva. Eu sempre falo que 2 panelas no fogo queimam. As pessoas, elas têm por direito chegar ali. Se ela quiser te xingar, ela tem todo esse direito. As pessoas estão precisando de escutar, ser escutadas. Isso aqui, gente, agendar atendimento, não existe isso não. E eu vou estar ali disposta, vou ter dedicação exclusiva, eu quero escutar, porque só escutando que eu vou saber quais são as necessidades das pessoas, a necessidade das famílias, a necessidade dos nossos funcionários, a minha necessidade de me melhorar enquanto ser humano. Isso aí. Maíra, agora, como candidata oficial, né? Quais são suas propostas concretas, né, para a política pública? As mais importantes, né, dentro da saúde, educação, segurança, infraestrutura, né? Você já falou um pouquinho de cada uma delas, né? Eu gostaria que você acrescentasse, né? Vamos começar lá com a saúde. Sim. Como eu falei, muitas das perguntas eu fiz um gancho com o que está no meu plano de governo, né? O meu plano de governo, eu tive muita sensibilidade, sabe? Para poder estar rascunhando essas folhas que hoje virou meu plano de governo. Porque é preciso escutar, para você entender as necessidades. Então vamos lá na saúde. O que é de nós em saúde? Nem o dinheiro, que é uma das coisas que a gente perde a saúde querendo ter, resolve quando a gente perde a saúde. Eu mesmo vou dar um depoimento aqui que aconteceu comigo, porque se na época eu tivesse 60 mil para mim operar, que eu dei trombose, eu tinha morrido. Foi bom eu não ter tido dinheiro. Porque se eu fosse para a mesa de cirurgia, eu não iria ter aguentado. Então, gente, para a saúde eu tenho um olhar muito atento, porque eu sou usuária do SUS, eu utilizo o transporte público. Quando eu faço os retornos em Belo Horizonte, eu uso o transporte público do município de Sabinópolis. Então, eu sou aquela que fico na rodoviária às 11 horas da noite, esperando o ônibus, chego em Belo Horizonte mais ou menos às 5, 6 horas. E tem que ter um olhar diferenciado, sabe por quê, gente? Eu ainda vou com dinheiro no bolso. Eu paro nos locais e faço um lanche. E muitos desses pacientes não descem porque não tem o dinheiro para tomar um café. Mas como existem pessoas boas, sempre tem um motorista de bom coração, um conhecido de bom coração que compra aquele pacotão de biscoito de goma e compartilha com o outro. Muitas das vezes eu me lembro, quando meu marido, né, voltou a trabalhar, ele não poderia estar me levando, eles pararam a Kombi que a gente desce, né, pega a Kombi para levar aos hospitais. Só que eles pararam comigo numa praça. Eu fiquei assim, aonde que é o hospital? Não, é só você virar ali. E olha que eu tenho instrução. Eu sentei na praça e chorei. Sabe? Porque eu fiquei perdida. Eu fiquei falando, meu Deus. E eu sou medrosa, não sou mulher de capital, não. Sou medrosa. Se não me deixar na porta, me buscar na porta, eu entro assim em desespero. Então, gente, é umas coisas que faz você tem que ter um olhar de sensibilidade. Sabe? Muitas das vezes a gente vê que as pessoas precisam ser mais entendidas e compreendidas. E a saúde é o carro-chefe do meu governo. A saúde e a educação. Porque eu acho que a base de tudo é a saúde e a educação. Eu não vou me prolongar, porque o meu plano de governo ele é muito ambicioso.
Muito ambicioso. E nessa vida a gente tem que ter ambição em fazer, não é de ganhar dinheiro, não. Então eu não vou me alongar, tá? E você gostaria que eu falasse mais de qual outro setor? Segurança e... Somos bem servidos com a Polícia Civil e Polícia Militar. O que eu acho que, por minha parte, eu vou manter, firmar e colocar a mais são convênios de parceria, e que nesses convênios não tenha só forma de manter financeiramente, mas que a gente possa trabalhar projetos pedagógicos, porque a gente tem, Cacau. Muitos dos problemas que a gente tem é porque vem da estrutura, vem da base. Então, esses projetos pedagógicos com as crianças, com as famílias, todas as secretarias têm condição de estar sendo parceiro. Que dessa forma nós vamos colher frutos. Isso é interessante. A pandemia tem sido pedagógica, né? Ensinado o pessoal a se educar na higienização. Às vezes eu fico observando que o hospital não fica cheio mais, não tem, o pessoal não tem gripinha, não tem aqueles problemas cotidianos, né, que levava para o hospital, porque a higienização acaba ajudando, né? Então, informação. Mas vamos lá. Cultura, quer falar mais um pouquinho? Cultura. A cultura por si, né? Ela nos dá uma bagagem muito grande, porque o que nós temos aqui são vários artistas, várias pessoas que estão no anonimato, que precisam estar tendo visibilidade na sociedade. Então, eu implantando a Casa da Cultura, eu quero que esses artistas se aflorem. Se aflorem, me ajudando a gerar renda, a gerar emprego, fazendo Sabinópolis ter vida. Fazendo que cada um de nós tenhamos visibilidade. E que sejamos todos nós valorizados. Importante. Infraestrutura. Infraestrutura. Nós sabemos, né, que após pandemia, né, nós vamos ter um grande problema financeiro. Então, eu com a grande experiência que eu tive como chefe da gestão de convênios, eu sei muito bem a dificuldade para a gente conseguir, né, verbas, para a gente apresentar projetos, né, que venham atender às reais necessidades da nossa população. Não vai ser fácil, mas eu acredito que eu vou fazer o máximo de mim. Eu vou direcionar em todas as aberturas que tiverem a recursos para atender a infraestrutura do nosso município. Eu acho que mais do que a gente, como que eu posso falar? Executar obras, nós temos que cuidar das que já tem. Nós temos que dar manutenção. Tem locais que se não for cascalhado, se não tiver lá aquelas coisinhas do lado assim para a água ter saída, você pode ficar quase... E você não dá manutenção, acontece o que acontece na época de chuva que os alunos vêm para a escola. Entendeu? Por exemplo, todo tipo de calçamento ele tem que ter uma estrutura. Sou engenheira não, mas como chefe do setor de convênios, eu fazia os lançamentos dos projetos de engenharia. Então eu sei, calçamento precisa ter uma estrutura, passeios, né? Então assim, eu vou criar
todos os esforços para poder correr atrás de recursos para melhorar, né, a infraestrutura do nosso município. Para ser um parceiro, a autarquia municipal sai para poder manter o que já tem. E por quê? Porque com isso quem ganha é quem? Quem ganha é a população. Então a minha gestão, a infraestrutura, se eu for fazer, eu vou fazer bem feito. Porque se você faz bem feito, você faz uma vez só. Não é mesmo? Qual será o critério usado, né? E você manteria secretário estivesse agindo, né, fosse um grupo profissional? Eu falo que tudo tem que haver oportunidades. E se eleita for, a oportunidade será dos nossos servidores. Sabinópolis, ela tem um grande potencial humano. E muitos desses colegas de profissão, muitos desses servidores, eu tive a oportunidade de aprender com eles. E serão eles os quais, de início, eu irei dar oportunidade. E eu falo que a forma de eu fazer política, a política é boa, gente, mas você tem que saber fazer. Sabe por quê? Eu não me dou ao desprazer de querer ganhar uma eleição oferecendo secretariado, não. Porque senão eu devo um favor político, aí a população que sofre 4 anos. Então, eu não tenho essa vaidade. Alguns assuntos, eles têm que ser colocados quando você está eleita. E se eleita for, eu irei convidar a estarem comigo os servidores do município. Porque eu sei que eles têm capacidade e eles têm competência. Bem. Aí eu gostaria. Sim. Não porque eu tenho uma formação pedagógica, sou supervisora pedagógica e professora, que vocês podem estar pensando assim, tá puxando para os professores, não. Não estou puxando para ninguém. Mas que eu vou ter uma atenção especial que não tiveram, isso eu vou ter. O meu plano de governo, ele é o único que eu vou fazer cumprir o modelo de gestão democrática nas escolas públicas municipais. Sabe como? Com eleições diretas para os cargos de direção. Porque ninguém melhor do que os professores, os funcionários da escola, para escolherem quem eles querem que esteja ali junto a eles, direcionando os trabalhos de uma escola. O único plano de governo que eu vou fazer cumprir isso caso eleita for. Como seria a sua relação com o legislativo e o povo, caso venha a ser eleito? Vamos lá. A Constituição Federal do Brasil, ela determina que os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, embora independentes, eles devem funcionar harmoniosamente. Então vamos lá. De início, um cumprimento das leis. Eu posso até, eu sempre falava isso na escola, eu posso até não concordar, mas lei está aí para ser cumprida. Certo? Por quê? Porque senão vira uma desordem. Então vamos lá.
Vamos entender primeiramente qual que é o papel do executivo e do legislativo. É assim que eu te fiz as convenções, os meus pré-candidatos. Janaína, eu estou querendo lançar minha pré-candidatura. Eu falei, primeiro, você conhece a lei orgânica do município? Você sabe quais são as atribuições de um vereador? A primeira coisa antes de você lançar a pré-candidatura. Porque eu começo a fazer política diferente daí. Coloco gente para cumprir com números ali, não. Na minha chapa, não. É lógico que de um dia para o outro ninguém nasce pronto. Mas eles têm por obrigação procurarem se informarem. Porque eu falei com eles. Se um de vocês prometer o que não é da atribuição do vereador, que é fiscalizar, que é legislar e que é oficializar ao prefeito ou à prefeita o que é de necessidade da população, eu sou a primeira a denunciar vocês. Então eu falo que vencer a política para mim é isso. É você politizar as pessoas. Sabe por quê, gente? A gente vale mais do que uma cesta básica, a gente vale mais do que um saco de cimento. Entenderam? E eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de nada ilícito. Eu não gosto de nada ilícito. Então, eu falei com os meus pré-candidatos. Então vamos entender qual é o papel do legislativo. Vamos lá então. O executivo, ele executa, ele faz acontecer. Ele cria projetos para a nossa cidade e administra um interesse público. E o legislativo, que são os vereadores? Ele julga os membros do legislativo e executivo. O prefeito, ele tem por obrigatoriedade, não li isso não, a minha maioria da parte eu fui controladora interna dos municípios, apresentar a prestação de contas. Essa prestação de contas, ela é encaminhada ao Poder Legislativo, aonde vocês, que estão pleiteando aí uma vereança, vocês têm que, no mínimo, conhecerem um pouquinho do que é aquele documento. Saber o que é a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o PPA, que é o Plano Plurianual. Então, o legislativo, ele não tem que estar ali para ser puxa-saco de prefeito ou para ser inimigo do prefeito, não. Vocês têm que correr atrás. A Câmara Municipal, ela tem contador, ela tem advogado, procurar se inteirar, procurar saber, porque só assim a gente vai ter um mundo melhor para os nossos filhos. Qual que é o seu realmente a sua atribuição, a sua função? Chega de ver todo mundo, se um votou a favor, sou favorável. Entenderam, gente? Isso vai fazer um bem, é para a população. A gente tem que se politizar. Então, gente, o que eu quero? Tem o poder executivo e legislativo, ok. Mas sabe de quem que é a grande responsabilidade, Cacau? Antes de eu ser candidata, eu sou eleitora. Quem vota no prefeito são vocês, ou na prefeita. Quem vai escolher os vereadores são vocês. Então, essa grande responsabilidade, o poder maior é o poder do povo. É por isso que eu falo que nessa vida eu não vim para ganhar nada. Eu vim para vencer. E eu já estou vencendo quando eu entro com um discurso diferenciado. Quando eu faço uma política diferenciada. Então, Cacau, é isso. Então é bom a gente saber que o executivo e o legislativo, eles representam dois desses três poderes. Agora, eu vou reforçar aqui o que a gente tem que lembrar toda a vida, que todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então pensem nisso. Pois é. Chegando aí quase ao final, caso eleita for, o que a população cidadã-alcovense pode esperar da senhora? Eu não vou me ater aos papéis, não. Eu vou só ler uma da apresentação do meu plano de governo e depois eu vou deixar a emoção me levar e vou finalizar, porque eu falo muito. Na escola, pode fazer as considerações. Na escola,
um dos meus alunos, ele veio e falava, quando a professora estiver falando demais, você faz assim, ó. Então, gente, eu percebo que Sabinópolis, ela pode ser maior e muito mais promissora. Sabinópolis, ela precisa de renovação, ela precisa evoluir, ela precisa ganhar vida. E para isso é preciso mudanças. E se você não propor mudanças, nada muda. Se você não querer uma história diferente para você, nada muda. Mas para isso é preciso coragem. É preciso coragem. E no meu governo, se eleita for, eu quero investir nas pessoas. Eu quero cuidar das pessoas, escutar as pessoas. Eu quero que elas façam parte do desenvolvimento, onde todos tenham voz e vez. Eles falam muito de orçamento participativo. Já participaram? Vocês já participaram lá na Câmara? Já sentaram lá com o prefeito? Ô prefeito, você tiver dinheiro para calçar a rua, mas peraí, não calça essa rua que você vai ter tantos votos, não, prefeito? Calça a rua principal, onde o carro da polícia passa, que os carros das unidades de saúde passam. Entendeu? E isso é orçamento participativo. Vocês têm que fazer parte desse processo. Quem sabe da necessidade da sua comunidade é você. E outra coisa, ninguém trabalha sozinho. Tanto é que, se eleita for, eu já tenho, cada comunidade vai ter um representante. Sabe por quê? Porque, caso eleita for, eu não vou ter tempo de estar em todas as comunidades ao mesmo tempo. Então, Cacau, você é dessa comunidade, você é responsável. Ai, Cacau, se você não trouxer a mim as necessidades daqui. Sabe por quê? É mais fácil você ter contato comigo do que eu conseguir ter contato com o município de Sabinópolis todo, que é muito grande. Então, uma das coisas que vai me ajudar a administrar é o quê? Representatividade da população. A população tem que estar inserida no processo de desenvolvimento. Então, a construção de uma nova Sabinópolis é uma idealização do projeto que eu compartilho. E convido todos os cidadãos e cidadãs sabinopolenses para estarem junto conosco na concretização desse ideal. Quais os princípios e os valores que são primordiais para mim? A família e o cidadão. A honestidade e o trabalho. O respeito e transparência. Pela minha cidade e pelas pessoas que aqui vivem. E este é o meu compromisso pessoal. E não só meu. Porque ao meu lado, eu tenho um Paulinho da escolinha. Que por 11 anos ele vem trabalhando, ele vem desenvolvendo um trabalho não só esportivo. Um trabalho social e educativo. Aonde quando meus alunos sabiam que eu conhecia, vai ficar matando aula? Não vai respeitar o professor? Não vai trazer as atividades? Não tô sabendo que você tá na escolinha, bom de bola, bom na escola. Vou bater um papo com o Paulinho da escolinha. Os meninos se interessavam porque toda criança quer ter uma bola. E o Paulinho da escolinha, ele está na minha chapa porque ele trabalha, desenvolve um projeto de excelência. Ele desenvolve um projeto que com todos os percalços, ele continua firme. Ele tem uma grande experiência, já foi secretário de Obras e Transporte. Ele já foi presidente da Câmara Municipal, já foi vereador. É um servo de Deus. Tanto é que você só vê Paulinho da escolinha de quê? Bermuda e chinelo de dedo. Ele tem problema de saúde. Hoje que ele tem um carrinho para andar. Ele arrancava lá das casas populares onde ele morava e ia dar aula para os meninos aqui, ó, no canto aqui. Porque ele ama o que faz. Ele ama o que faz. Além disso, ele foi o primeiro conselheiro tutelar voluntário no município de Sabinópolis. Então ele está comigo porque ele tem bagagem. E a bagagem maior dele é porque ele tem amor. Ele tem amor. E indiretamente, ele está ajudando as famílias. Então, gente, nosso empenho é trabalhar para as pessoas,
É por isso que a gente quer promover uma gestão comprometida em escutar sempre as pessoas, as comunidades. Iremos implementar de maneira democrática e participativa a integração da sociedade nas diretrizes e em todas as decisões da nossa gestão. Não deixará de faltar dedicação, respeito e carinho ao povo e essa cidade que a gente tanto ama. E que eu quero que meus filhos cresçam aqui. Quando profissionais tenham a oportunidade de estarem trabalhando aqui, que eles tenham o gosto de investir aqui no município para dar oportunidade para as pessoas daqui. Então, eu, Janaína Magalhães, eu venho aqui colocar o meu nome à inteira disposição de vocês, como candidata a prefeita de Sabinópolis. Porque Sabinópolis, ele precisa de um olhar com sensibilidade, um cuidar com solidariedade. E eu preciso que vocês me dêem essa oportunidade. Então, no dia 15 de novembro, vote 77. Janaína Magalhães e Paulinho da Escolinha. Nós firmamos aqui um compromisso. Um compromisso que nós andaremos junto com você. Que nos deu um voto de confiança. E que esse voto de confiança é você estar andando com a gente, não só nas urnas eletrônicas. Porque se eleita for, eu vou administrar, não é para quem votou em mim, não. Eu vou administrar para quase 16 mil habitantes. Cacau, meu muito obrigada. Ana, eu quem te agradeço muitíssimo, né, por ter aceitado esse convite, ter participado lá do sorteio junto com todos, né, e ter vindo aqui hoje, né, foi a primeira candidata. Infelizmente a gente teve uns contratempos aí, mas nada tirou, né, a sua informação. Eu percebo que as pessoas continuaram, né, porque foi agradável. A pena que sempre ao vivo sempre acontece alguns problemas técnicos, né? Mas a gente, eu voltei, gente, mas eu tive uma conversa nos bastidores com a Janaína, ela concordou, eu até pensei em recomeçar, porém ela, né, aceitou a continuar, quis continuar, e por isso a gente continuou. Mas eu queria te agradecer muito, Janaína, tá? Muito mesmo, por ter aceitado. Você foi uma pessoa que desde o início, né, se propôs a estar participando, né? Então eu fico muito feliz de estar iniciando esse trabalho aí com a primeira mulher a se colocar na disputa do Executivo Municipal de Sabinópolis. E eu queria pedir a vocês, né, que na semana que vem a gente vai estar aí recebendo mais um candidato. Vamos tomar todas as devidas precauções, né? Não foi por nossa culpa o problema, foi um problema técnico, mas estaremos recebendo na próxima semana o Joselito, né? E que foi dada a oportunidade durante esse encontro de anteontem, o sorteio para que ficasse bem claro, né? Desse igualdade de vantagens para cada um. Na semana seguinte, pode falar? Eu gostaria também de agradecer a sua esposa, Sim. aos seus filhos, Sim, que me receberam com tanto carinho. Aqui é a equipe, né? Tá? Trabalhar em equipe. É uma gracinha, gente. Vocês não estão tendo o prazer o qual eu estou tendo dos bastidores. A esposa aqui ajudando, os filhos ajudando. Nossa, foi muito bom. Sim. Estar aqui. Pois é. Aqui
né, foi feito um resumo aí das propostas da Janaína. Eu queria só para concluir, Janaína, se as pessoas quiserem conhecer, né, ver tudinho de suas propostas, como que eles fazem para ter acesso a isso? Ah, certo. Primeiro, quem tem me acompanhado nas redes sociais, eu faço algumas explanações, né? Vou continuar fazendo. Vocês podem estar me seguindo no Facebook, é Janaína Magalhães, no Instagram, Janaína Magalhães JJ. No meu celular, vocês podem ter toda a liberdade de ligar. Caso eu não atenda imediato, pode ter certeza, tá? Que eu retorno. 99992-2502. E eu falo que vencer para mim a política é a gente passar as informações, as pessoas precisam estar atentas. Vocês têm que procurar ter as informações no portal da transparência. Se vocês entrarem no Divulga Cande, vocês têm acesso a todos os planos de governo, tá? Então, assim, eu me sentirei muito lisonjeada, tá? A estar apresentando a vocês e tirando as dúvidas pertinentes enquanto ao meu plano de governo, e que vocês acrescentem algo que por algum motivo, né, eu não tive a oportunidade de me inteirar, para que a gente possa fazer, né, caso eleita for, uma gestão democrática. Isso aí. Então aí, encerramos hoje o primeiro bate-papo, né, marcado para a próxima semana, dia 8, um encontro com o Joselito, que também é candidato a prefeito de Salinópolis, e na sequência o Dr. Nirley, o Beto e o Romerito. Vai ter o debate, cara? Vamos ter o debate, se você vai estar presente? Eu proponho o debate. Eu quero sentar na mesa redonda com vocês, com o Beto, com o Nirley, com o Romerito e com o Joselito. Será um prazer a gente discutir os interesses da nossa cidade. Até porque eu gosto de mesa redonda para discutir interesses, tá? Não é para escolher quem vai ser candidato a prefeito, quem vai ter secretaria, isso e aquilo não. Então é isso aí, gente. No dia 12 de novembro, né, já está marcado aí, já foi comunicado já a realização do debate. Só que no debate são os 5 candidatos, correto? A gente vai falando sobre o debate posteriormente. Eu agradeço a cada um de vocês, né? Muito boa noite, Janaína, obrigado. Eu que agradeço. E que Deus abençoe cada um de vocês aí. E próxima quinta-feira, fique ligado, fique antenado aí, vamos divulgar. Vocês aí que assistiram esse bate-papo, divulguem aí para os amigos, né? TV em Foco, informação ao seu alcance.